Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a proposta apresentada ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. O Verdão foi o primeiro a apresentar de forma oficial o interesse na contratação do meio atacante argentino, que não deve ficar no clube espanhol. Pois bem, a proposta do Palmeiras, a primeira, foi de empréstimo, com 6 meses de duração, até julho, e obrigação de compra na sequência. O Atlético de Madrid venderia o jogador. Já posso assegurar de forma exclusiva que essa proposta foi rejeitada. O Atlético de Madrid só vai cogitar liberar um dos seus principais reforços em caso de compra à vista. O Atlético até topa vender só 50% dos direitos econômicos, imaginando que o Almada vá se valorizar num outro clube, assegurando mais grana para o time espanhol. Mas, nessa condição de empréstimo com obrigação de compra, não sairá negócio. Até porque o Atlético de Madrid deve saber que o Palmeiras tem dinheiro e não precisaria adiar em 6 meses essa opção de compra. Importante registrar que o Flamengo também fez contato com representantes do Almada, embora ainda sem a apresentação de uma proposta oficial. Nicola, a chance de o Almada virar jogador do Palmeiras é grande? E eu diria que é pequena. Não só pela questão do convencimento em relação ao Atlético de Madrid, mas principalmente porque o Almada precisa ser convencido. E o argentino ainda não cravou que topa voltar para a América do Sul. Pelo contrário, hoje ele está mais propenso a seguir no futebol europeu. Na cabeça do Almada, esse regresso para o Brasil seria um retrocesso na carreira. Até porque antes de não conseguir performar bem no Atlético de Madrid, ele havia deixado excelente impressão no Lyon. Jogador extremamente diferente, que no Brasil fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Jefité, que saiu machucado no jogo contra a Lusa, não teve uma lesão mais grave diagnosticada, ele tem apenas um edema na coxa. Já Vitor Roque sofreu um entorse durante a semana de treinamento, um entorse leve no tornozelo e estará de volta ao time muito em breve. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E essa história de que Facundo Torres interessa ao Benfica. Vem de uma conta que cobre o mercado português a informação de que o Benfica pretende comprar o atacante Facundo Torres, o uruguaio, que pertence ao Palmeiras. Mas que o Verdão teria dito que só o negociaria a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Achei a história esquisita, até porque o Facundo Torres foi comprado por algo na casa dos 11 milhões de euros ou 73 milhões de reais. O que o Palmeiras viu o Facundo Torres fazer nessa primeira temporada com a camisa alviverde em 2025 para que ele quase triplicasse de valor? Fui checar com o pessoal do Palmeiras e a garantia é de que o Benfica não fez proposta, nem sequer sondagem, e que esse valor de 30 milhões de euros supostamente pedido pelo Verdão não existe. Se chegar uma proposta para que o Palmeiras pelo menos recupere aquilo que foi investido, certamente o negócio acontecerá. Mas dificilmente será nessa janela de janeiro. Vale a lembrança de que a gente está no inverno europeu, no meio da temporada, e os clubes de lá fazem apenas ajustes pontuais. Um jogador que se machucou e precisa ser reposto. Um atleta que acabou sendo negociado e você vai buscar outro. Mas são casos específicos. A janela mais forte no futebol europeu acontece sempre em julho e agosto. A partir daí, dá para imaginar que o Palmeiras possa fazer negócio pelo Torres. Só para completar, estreia alviverde com vitória contra a minha Lusa. Na noite desse sábado no Canindé estive no estádio. Jogo equilibrado, com as duas equipes criando chances, até que o Igor Torres foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo, expulsão absolutamente infantil e burra. 2 minutos depois, Luigi abriu o placar, garantindo a vitória alviverde. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira recusou 221 milhões de reais para vender o meio atacante Alan, de 21 anos de idade. A proposta foi feita pelo Napoli, 35 milhões de euros fixos ou esses 221 milhões de reais. Importante registrar que o Napoli ainda condicionou mais 5 milhões de euros em bônus, ou 32 milhões de reais. O pacote total poderia chegar a 40 milhões de euros. Presidente Leila Pereira
sabe que não precisa de dinheiro por agora, o que ela precisa urgentemente é de títulos, especialmente depois da temporada de 2025 bastante ruim, em que o Palmeiras não ganha absolutamente nada, apesar dos 703 milhões de reais de investimento somente com reforços, folha salarial na casa dos 40 milhões de reais mensais. Dessa maneira, Leila Pereira recusa a proposta pelo Alan e mantém o jogador que deve ter papel ainda mais importante, de protagonista na temporada de 2026. Enquanto isso, Palmeiras segue em tratativas com o Atlético de Madrid e com a Almada para tentar convencer o argentino a voltar ao futebol brasileiro. John Arias foi uma possibilidade, mas é um nome descartado. O Wolverhampton não tem nenhuma intenção de negociar o colombiano na janela de janeiro. Hora de falar sobre o Palmeiras. Na manhã dessa sexta-feira, contei que o Verdão entrou em contato com o Atlético de Madrid para comprar Thiago Almada, meio atacante argentino que é muito bom de bola. Foi absolutamente decisivo no Botafogo, foi absolutamente decisivo no Lyon, é titular absoluto da seleção argentina, mas não consegue jogar no Atlético de Madrid de Diego Simeone. Até por isso, o Atlético de Madrid topa negociá-lo. E o Palmeiras fez uma oferta inferior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa é a pedida do Atlético de Madrid, mas as conversas existem. Pois bem, não se trata apenas de tentar a contratação do Almada. O Palmeiras, nesse momento, conversa com os representantes de John Arias para fechar com um atacante colombiano, que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. É praticamente impossível que o Arias se torne reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior na janela de janeiro. Isso porque, aos pouquinhos, o Wolverhampton tem se recuperado. O time que é o lanterna da Premier League não perde há 3 rodadas. Foram 2 empates fora de casa contra Manchester United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham 3-0. Primeiro triunfo do Wolverhampton na temporada, inclusive com o Arias marcando o gol de abertura desse placar. O Arias foi titular desses 3 jogos. Enquanto houver esperança, o Wolverhampton vai brigar para manter todo o time e lutar contra o rebaixamento. Se for confirmada a queda, aí na metade do ano dá para imaginar o Wolverhampton precisando se desfazer dos seus jogadores mais caros, abrindo a oportunidade para um negócio envolvendo o John Arias. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? O que você pensa sobre essas duas possibilidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. E Bruno Rodrigues fica ou sai do Palmeiras? Nas últimas horas, mais uma especulação envolvendo a possibilidade, de acordo com o Internacional Colorado, procurou o Palmeiras com a intenção de contratá-lo por empréstimo com opção de compra. A tendência é que não exista acordo, até porque já existiu proposta de compra do Fluminense, informação exclusiva que eu queria dividir com vocês, e o Palmeiras não topou. É bem verdade que a proposta do Flu representaria prejuízo em relação ao que o Palmeiras investiu quando da compra do Bruno Rodrigues, atacante que passou por 2 cirurgias bastante graves no joelho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do jogador e ouvi o seguinte, abre aspas, acho muito difícil que o Bruno saia. A tendência é que ele permaneça no Palmeiras. É outra informação aqui, Bruno Rodrigues está entre os relacionados do jogo do Verdão contra a Lusa na noite desse sábado no Canindé. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.